Boas-vindas a mais um mergulho profundo no conhecimento. É sempre muito bom estar aqui para a gente explorar esses temas complexos. Ah, com certeza. A missão da nossa exploração de hoje é destrinchar um material que, olha, é fascinante. É um artigo acadêmico publicado agora em 2024 na revista de Direito Tributário e Financeiro. Assinado por Ariane Brito Cauatias, Lisbinol Geraldo Miranda do Carmo e Alberto de Moraes Papaléu Paz. Exatamente. E o tema central, levanta uma daquelas questões de explodir a cabeça, sabe? Que faz a gente repensar totalmente como a nossa sociedade funciona. É uma provocação e tanto. Sim, a grande pergunta que guia a nossa jornada hoje é a seguinte: por que uma pessoa que perde um membro visível do corpo é imediatamente considerada uma pessoa com deficiência para receber benefícios fiscais, mas alguém que perde a função de um órgão vital interno, como os rins, não recebe o mesmo tratamento? Esse é o tipo de provocação que parece, à primeira vista, restrita aos tribunais ou aos escritórios de advocacia. Mas que, na verdade, carrega um peso social gigantesco, né? O que está em jogo aqui, de fato, é quem o Estado decide enxergar e quem ele simplesmente condena à invisibilidade. Certo, vamos desempacotar isso, porque, à primeira vista, o assunto soa como uma mera questão burocrática, tipo, sobre quem tem desconto na hora de comprar um carro 0 quilômetros. Só que não é bem assim. Não, de jeito nenhum. A pesquisa revela que o buraco é infinitamente mais embaixo. Com certeza, e se conectarmos isso ao cenário maior, a gente percebe rapidamente que o debate passa muito longe de ser apenas sobre isenções de impostos como o IPI ou o ICMS. Sim, vai muito além do dinheiro. Exato. A verdadeira discussão é sobre como as engrenagens do Estado definem a palavra deficiência. A gente está falando sobre o acesso a políticas públicas de acessibilidade e principalmente sobre a espinha dorsal de um princípio jurídico fundamental. O princípio da isonomia. Isso. A isonomia, que na sua essência é o princípio da igualdade. Então, o nosso objetivo hoje é amarrar as pontas entre a evolução histórica dos direitos humanos, a dura realidade biológica de uma doença implacável e os labirintos das leis brasileiras. É um convite para quem nos ouve olhar para as chamadas deficiências invisíveis por um ângulo totalmente novo, né? E mostrar como regras criadas lá em escritórios refrigerados afetam o suor e a dor de milhares de vidas reais todos os dias. E para a gente entender como chegamos a esse nível de distorção, onde o Estado precisa debater quem é digno de ser visto, os pesquisadores nos convidam a dar um passo atrás. Uma volta no tempo. Basicamente. Isso. Existe toda uma evolução histórica dos nossos direitos que explica muita coisa. E é um resgate histórico brilhante que eles fazem do texto. Eu achei fantástico. Pensemos nos chamados direitos de primeira geração. Eles ganharam tração lá atrás, na Revolução Francesa. O foco naquele momento era derrubar o poder absoluto dos reis, cuja autoridade era tratada como uma vontade divina. A ideia era colocar no lugar um contrato social. Exatamente. Foi o berço dos direitos à liberdade, à propriedade, à segurança. A regra era basicamente o seguinte: o Estado precisa dar um passo para trás e deixar o indivíduo livre. Só que a liberdade, no papel, tem um limite prático muito cruel na vida real. O problema é justamente esse. Porque, veja bem, fica muito difícil celebrar a liberdade de ir e vir quando a pessoa não tem saúde ou recursos mínimos sequer para dar o primeiro passo. Esse é o ponto crucial do argumento. Apenas declarar que alguém é livre em um pedaço de papel não garante dignidade a ninguém. Com certeza não. E é exatamente nesse vácuo que surgem os direitos de segunda e terceira geração. Direitos como a saúde, a educação, a segurança continuada. Que exigem uma postura totalmente diferente do poder público. Sim, a grande diferença estrutural é que esses novos direitos exigem que o Estado faça o oposto de antes. Ele precisa dar um passo à frente. O Estado passa a ter o dever de construir pontes materiais para que essas garantias deixem o mundo das ideias. E a argamassa dessas pontes, pelo que entendi, é o que a gente chama de políticas públicas. Perfeito.
políticas públicas ativas. E a pesquisa faz um trabalho formidável ao trazer essa teoria abstrata do contrato social direto para a biologia pulsante do corpo humano. É um choque de realidade. A falha dessas pontes estatais fica chocante quando a gente olha para a doença renal crônica. E aqui a gente precisa fazer uma pequena pausa para entender como funciona a máquina humana. Porque para muita gente, os rins são apenas filtros de água do corpo. Um encanamento simples, né? Exato. Mas a ciência médica mostra que eles são laboratórios químicos de altíssima complexidade. Eles não apenas filtram o sangue e removem resíduos que nos envenenariam rapidamente, mas eles também controlam a pressão arterial. E tem a questão hormonal também. Sim, eles produzem hormônios vitais que impedem, por exemplo, o desenvolvimento de uma anemia severa. E o colapso dessa estrutura é absolutamente devastador para o paciente. Quando ocorre a doença renal crônica, que chamamos de DRC, a gente está falando da perda progressiva e irreversível de todas essas funções. O corpo se torna um ambiente tóxico para ele mesmo. E literalmente. E a única forma da pessoa continuar respirando é se tornando refém de uma máquina. E olha, é impressionante ler sobre a rotina imposta por essa condição. Porque a hemodiálise não é um procedimento simples, onde a pessoa chega, senta na cadeira, lê uma revista e vai embora para casa. Quem dera fosse assim. É uma provação. Os pacientes precisam passar por uma cirurgia prévia para criar uma fístula arteriovenosa, a famosa FAV, que normalmente é feita nos braços. É uma alteração forçada, né, na anatomia. Isso. É uma união forçada entre uma veia e uma artéria só para suportar o fluxo intenso da máquina de diálise. E essa mesma fístula é perfurada por agulhas de grosso calibre múltiplas vezes. Toda santa semana. Toda semana. É muita agressão física. E sofrimento físico do procedimento em si é apenas uma parte do problema. O que o artigo mostra de forma muito clara é que o que agrava a situação de forma brutal é a logística da sobrevivência. Sim, a jornada até a clínica. Basta tentar visualizar o que os pesquisadores descrevem como o TFD. O tratamento fora de domicílio. Exato. Muitas dessas pessoas não moram perto de clínicas de nefrologia especializadas. O trajeto até a máquina que limpa o sangue delas muitas vezes envolve horas sacolejando em um ônibus lotado. Ou em um transporte público super precarizado, estradas ruins. É uma jornada exaustiva. E isso expõe a fístula recém-perfurada no braço a riscos enormes. Riscos de infecção. Infecção ou até mesmo o rompimento dessa fístula no meio do caminho. Nossa, é terrível pensar nisso. E é exatamente nesse cenário de dor e perigo diário nas ruas que a política tributária deveria atuar como uma salvaguarda, né? A isenção de impostos caríssimos, como o ICMS e o IPI, não é um luxo para o paciente comprar um carro mais bonito e ostentar. É a única via de acesso a um veículo seguro que garanta um mínimo de dignidade no trânsito para alguém que já luta contra o próprio corpo. A isenção tributária, nesse contexto, ela deixa de ser um benefício financeiro qualquer e passa a ser uma verdadeira política de preservação da vida. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ah, sim. Porque a definição legal de deficiência sofreu uma mutação muito importante nas últimas décadas. Mas parece que as regras dos impostos não acompanharam essa evolução de jeito nenhum. Ficaram paradas no tempo. Totalmente. O material destaca que, de acordo com a Convenção da ONU e o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil, que é a Lei 13.146 de 2015, a visão médica antiquada ficou para trás. Aquela visão focada apenas na limitação do corpo. Isso, o foco atual não é apenas o que o laudo médico diz sobre a biologia do corpo, mas sim como os impedimentos de longo prazo interagem com as barreiras da sociedade e como isso bloqueia a participação plena da pessoa na vida civil. O obstáculo é o foco da lei agora, a relação entre a pessoa e a barreira. Exato. E o que é fascinante aqui é o paradoxo institucional bizarro que se cria na prática. É de uma contradição absurda. Porque a legislação tributária que deveria espelhar essa visão moderna e inclusiva ainda opera na era medieval da estética da doença. Da estética, sim, tem que parecer doente.
A regra atual, de forma muito fria, determina que se uma pessoa sofre um trauma e perde um membro inferior ou perde a visão de um dos olhos, o Estado prontamente a reconhece como pessoa com deficiência. O benefício é concedido quase que automaticamente. Sim, a barreira de locomoção é validada e o acesso à compra do carro adaptado com isenção é liberado. A deficiência é ostensiva, visível. O Estado enxerga. Mas no instante em que o órgão que falha de forma irreversível está escondido atrás das costelas, a lógica do Estado simplesmente desmorona. A ironia cruel é que a pessoa com doença renal crônica, cuja sobrevivência depende de deslocamentos constantes e dolorosos para não morrer envenenada pelo próprio sangue, é tratada pela burocracia tributária como se estivesse no ápice da saúde. Como se fosse um atleta de elite. Exatamente. A invisibilidade anatômica da doença serve como uma desculpa burocrática para anular o socorro do Estado. É como se a falta de uma cadeira de rodas apagasse a necessidade de segurança no transporte. Uma miopia institucional. E o que me impressiona na análise dos autores é que a solução para essa cegueira do Estado já existe, né? E não precisa inventar a roda. Está lá, escondida dentro da própria teoria do direito administrativo, em um conceito muito específico. A famosa discricionariedade administrativa. Isso, a discricionariedade administrativa. Esse é um dos pontos mais elegantes do estudo, sem dúvida. Eles trazem as lições de gigantes do direito brasileiro, como o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, para desmistificar a discricionariedade. Porque muita gente acha que é só fazer o que der na telha. É muito comum essa falsa ideia de que esse conceito dá ao administrador público um cheque em branco para ele fazer o que quiser com a lei. Mas não é isso. Longe disso. Pensemos na discricionariedade como um aplicativo de GPS. A lei estabelece o destino final, certo? Garantir a isonomia, tratar cidadãos com justiça e remover barreiras para quem tem impedimentos severos. Esse é o destino. A discricionariedade é a liberdade que o gestor público tem para escolher a melhor rota, o melhor caminho para chegar a esse destino. O problema é que os administradores estão ignorando o GPS e insistindo em usar um mapa de papel esfarrapado e desatualizado. Perfeito. A analogia é bem essa. O que a pesquisa defende fortemente é que o princípio da isonomia tributária obriga o Estado a tratar os desiguais na exata medida das suas desigualdades. É o básico da justiça fiscal. Sim. Se a finalidade da isenção é facilitar a mobilidade de quem enfrenta barreiras físicas crônicas e graves, a margem de escolha do administrador não apenas permite, mas exige moralmente que os renais crônicos sejam incluídos no mesmo grupo de beneficiários das deficiências visíveis. Faz todo sentido. E a boa notícia para quem acompanha esse cenário é que essa tese não é apenas um devaneio acadêmico ou uma teoria de sala de aula. Não, já tem muita movimentação real. Sim, as paredes dos tribunais já estão ecoando essa urgência há um bom tempo. A pesquisa levanta o histórico da jurisprudência e mostra que a balança da justiça brasileira já começou a pesar a favor do bom senso. Tem um caso emblemático que eles citam, né? Sim, um verdadeiro divisor de águas. Foi um caso de 2013, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Um tribunal de peso. Com certeza. O ministro relator, na época, Ari Pargendler, avaliou o caso de uma candidata com nefropatia grave. Ela teve seu direito às cotas para pessoas com deficiência negado em um concurso público. Pelo mesmo motivo, a deficiência não era visível. Exatamente. E o veredito do ministro eternizou uma premissa que o artigo considera irrefutável. A frase dele foi: a deficiência física ostensiva não é única. Uma frase curta, mas que muda tudo. Ele cravou que a falência de um órgão vital se encaixa na proteção da lei, independentemente da doença não ser óbvia para quem cruza com a pessoa na rua. E o interessante é que os tribunais mantiveram essa coerência ao longo dos anos. O estudo também resgata a posição do ministro Napoleão Nunes Maia Filho em um julgamento de 2019. O que ele disse na ocasião? Ele reforçou essa mesma tese, mas trouxe o foco para um conceito muito moderno, que é a redução efetiva da capacidade de integração social. Que dialoga com a lei de 2015. Exato. O judiciário entendeu que o que define a deficiência perante o Estado é a barreira imposta à vida normal. E vamos ser sinceros,
poucas coisas impõem mais barreiras do que estar conectado a uma máquina de filtrar sangue 3 vezes por semana. O que nos leva ao próximo ponto crucial. O judiciário já desenhou o mapa correto, já apontou o norte. Mas, como sabemos, os juízes não criam leis, eles interpretam. A famosa separação de poderes. Isso. Então, como anda a atualização das regras escritas país afora? Porque alguém precisa assinar as leis. Isso levanta uma questão importante sobre quem está realmente assumindo a vanguarda legislativa no Brasil. E o artigo mapeia esse tabuleiro nacional de um jeito muito revelador. O que eles descobriram? Eles mostram que a mudança verdadeira está acontecendo de forma fatiada, lá nos estados. De forma descentralizada. Isso. Em vez de uma grande solução federal, homogênea que resolva tudo de uma vez, temos laboratórios estaduais de progresso. E eles dão alguns exemplos de onde isso já está acontecendo, certo? Sim. São Paulo, por exemplo, deu um passo importantíssimo em 2018 com a Lei 16.779. Essa lei finalmente equiparou a doença renal crônica à deficiência para garantir cotas nos concursos públicos estaduais. O que já muda a perspectiva de inserção no mercado de trabalho de forma tremenda para essas pessoas. Muda a vida. E os exemplos de avanço continuam em outras regiões. O movimento está ganhando corpo pelo visto. Está sim. Em 2021, o estado de Santa Catarina foi além da questão das cotas de concurso. A Lei 18.225, de lá, alterou a própria classificação da deficiência física orgânica, incluindo de forma nominal os pacientes renais em estágio 5. Estágio 5, que são os casos mais graves. Exato, aqueles pacientes com lesões irreversíveis ou que já estão transplantados. E o avanço mais recente e robusto catalogado no estudo vem de Minas Gerais, agora em 2024. Super recente. Sim, a Lei 24.654, promulgada em Minas, garantiu aos renais crônicos a plenitude dos direitos e benefícios previstos para as pessoas com deficiência em toda a legislação estadual. Sem meias palavras. É um efeito dominó de bom senso institucional. Muito bom ver isso. Com certeza. Mas para que a nossa análise de hoje seja completa, a pesquisa também nos força a olhar para onde as peças de dominó ainda não caíram, onde a máquina está emperrada. A estagnação normativa. Exato. E o texto faz um raio-x descritivo do estado do Pará para ilustrar muito bem como essa estagnação opera na prática. E aqui a gente relata os fatos apontados pelos autores. Sim, vamos aos dados do estudo. De acordo com o levantamento deles, o arcabouço local no Pará se baseia essencialmente em um decreto lá de 2001 e em um convênio ICMS de 2012. Regras que já têm mais de uma década. Sim, e essas regras estaduais abrem mão da arrecadação de impostos, ou seja, concedem a isenção para garantir a mobilidade de pessoas com síndrome de Down, com espectro autista e com deficiências físicas ou mentais severas. Ou seja, a estrutura legal e contábil para conceder o benefício já existe no Estado. Existe e funciona muito bem para esses grupos. O orçamento público já contempla essa renúncia fiscal ano após ano. Contudo, as autoridades mantêm os olhos firmemente fechados para a existência dos doentes renais crônicos na hora de cobrar os impostos sobre os veículos. É o retrato cruel da burocracia geográfica, né? Perfeito. Porque a biologia do paciente é rigorosamente a mesma em qualquer lugar. O sofrimento da agulha na máquina de hemodiálise é o mesmo. Mas o simples fato de cruzar uma fronteira estadual no mapa transforma a pessoa. Transforma como? Ela deixa de ser alguém amparado pelo Estado, com seus direitos reconhecidos em Minas ou Santa Catarina, para virar um cidadão totalmente negligenciado pelas autoridades fiscais locais em outro estado. É uma roleta russa geográfica. Dependendo de onde a pessoa nasce ou mora, ela tem dignidade ou não. É muito duro constatar isso. E enquanto a burocracia estatal escovega nessa lentidão imensa, a ciência, por outro lado, voa em uma velocidade que beira a ficção científica. O contraste é absurdo. É sim. A pesquisa insere uma anedota do mundo real, uma notícia recente, que evidencia um contraste estarrecedor. Em abril de 2024, a humanidade assistiu, maravilhada, pelo noticiário do G1, ao primeiro transplante de um rim de porco geneticamente modificado para o corpo de um ser humano vivo.
Um marco histórico absoluto para a medicina. E o detalhe que traz um orgulho imenso para a nossa comunidade científica é que a equipe responsável por reescrever essas regras da biologia foi liderada por um médico brasileiro. O Dr. Leonardo Riella. Exatamente. A parte que machuca na história. Esse avanço transcendental não aconteceu no Brasil. Aconteceu em um hospital em Boston, nos Estados Unidos. Esse exemplo não está no artigo acadêmico por acaso. Ele é a metáfora perfeita, a imagem mais nítida do descompasso brasileiro que os autores querem denunciar. Faz a gente pensar muito. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que, por um lado, temos mentes brilhantes nascidas aqui, liderando equipes globais que basicamente hackeiam a própria genética interespécies para tentar dar fim às filas de transplante. Tentando salvar a vida dos renais crônicos. Sim, a ciência está rompendo a barreira do que considerávamos impossível até ontem. Por outro lado, no país natal desse gênio da medicina, o aparelho estatal trava batalhas arrastadas e gasta rios de energia administrativa para negar um simples formulário de isenção de imposto de carro para esses mesmos pacientes. É quase inacreditável. A inovação tecnológica cruza fronteiras inimagináveis lá fora, enquanto a inteligência institucional do nosso Estado muitas vezes sequer consegue interpretar o próprio princípio de igualdade que está na Constituição. É impossível não sentir um certo desalento, né? O intelecto humano destrava os segredos do DNA em um laboratório, mas a esperança do paciente esbarra no carimbo de um fiscal da Receita na repartição pública. E aqui eu acho que a gente precisa de mencionar porque toda essa exploração que estamos fazendo hoje importa para todo mundo que nos acompanha. Não é só para quem está doente. Exato. Mesmo para quem tem os rins funcionando perfeitamente, porque isso deve ser uma preocupação. Importa, fundamentalmente porque a maneira como uma sociedade constrói suas regras de inclusão funciona como um espelho da alma coletiva daquele país. A forma como o sistema define o que foge à normalidade e como ele reage a essa dor expõe o nosso nível de empatia civilizatória. É um termômetro de como tratamos os vulneráveis. Sem dúvida. Aprofundar-se em como o direito tributário trata a doença renal nos tira da ingenuidade de achar que a lei escrita no papel é uma garantia infalível de proteção. Mostra que o papel aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas a verdadeira justiça, aquela que importa, só se concretiza na capacidade daquele paciente de conseguir chegar vivo e com um mínimo de dignidade até a clínica de diálise em uma terça-feira chuvosa. E analisar essas falhas de forma profunda nos treina a olhar para qualquer sistema de políticas públicas com um olhar afiado, um olhar crítico. Com certeza. Essa palavra tão repetida nos discursos e nos corredores de Brasília não é uma estátua de bronze pronta acabada que a gente só admira. Ela é uma obra em andamento. Uma obra diária. Tratar as pessoas com verdadeira igualdade exige o esforço de limpar constantemente as lentes com as quais vemos a sociedade. Exige entender, de uma vez por todas, que a dor que não deixa uma cicatriz visível no corpo não é menos real do que aquela que salta aos olhos de imediato. A mensagem central que fica do estudo é que a justiça tributária e a justiça social, de forma ampla, não toleram a preguiça institucional. Não tem espaço para o comodismo. Não tem. Tratar condições desiguais com a mesma régua, usando a desculpa da visibilidade, é a receita certa para perpetuar o sofrimento de quem mais precisa do Estado. É verdade. E para coroar a nossa jornada, queremos deixar um pensamento para ecoar depois que terminarmos aqui. O artigo nos lembrou que a própria ONU já decretou que o conceito de deficiência deve estar em constante evolução e transformação. As barreiras mudam, a tecnologia avança e a nossa compreensão médica também se altera. E a reflexão que fica para a gente pensar é a seguinte: se estamos demorando tanto, décadas, para reconhecer a falência de um órgão vital como o rim, dentro das regras de isenção, quais outras condições invisíveis o nosso sistema está ignorando hoje? Condições que causam dor crônica incapacitante, síndromes neurológicas profundas. Sim, coisas que estão sendo ignoradas só porque não se encaixam no molde visual antigo do que é ser uma pessoa com deficiência. E eu me pergunto,
quando a poeira do tempo baixar daqui a uns 50 ou 100 anos, será que as gerações do futuro vão olhar para as nossas regras de impostos atuais com o mesmo espanto e repulsa que nós temos hoje ao ler sobre os médicos da Idade Média que aplicavam sanguessugas nos pacientes? Olha, é uma analogia forte. É de se pensar, né? É o tipo de provocação que nos convida a ser muito menos complacentes com as leis frias e muito mais atentos à humanidade de quem está logo ali, do nosso lado. Com essa fagulha na mente de quem nos ouve, nós chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Que o tempo que a gente investiu aqui ajude a afiar a forma como todos nós enxergamos as engrenagens invisíveis do mundo. Continuem curiosos, sempre questione o que parece óbvio e a gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo. Até logo!